Olá, gente, sou do Lucinato, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Na videoaula de hoje, eu vou estar ensinando vocês a terminar a fazer a cabeça aqui do nosso cachorro Todd Funko Pop. Então, eu já ensinei em uma outra videoaula a base da cabeça, então a cabeça quadradinha aqui, que pode ser usada tanto para fazer aqui animais, como o Todd, ou também para fazer pessoas. Então, eu fiz essa base, fiz também as manchas, já ensinei em outra videoaula também. E nessa videoaula eu vou estar ensinando vocês a fazer o focinho, a parte de cima e de baixo. A linguinha, que é opcional aqui, neste aqui eu não coloquei, mas nesse aqui eu coloquei, eu ensinei pra vocês. E também as duas orelhinhas. Este padrão é o padrão da Meg, que é a irmã do Todd. O Todd, eu faria ele todo, tanto a cabeça quanto as orelhas e o focinho, na cor Castor com a linha Ame. Mas, como este é o padrão da cabeça do Todd Funko Pop, mas com as cores da Meg, eu vou estar fazendo o focinho com a cor branca da linha Amigurumi da Círculo, que tem aqui a Tex 492. E para as orelhas, eu vou estar utilizando o mesmo fio Amigurumi com a cor Chantilly. Essa cabeça eu fiz com a linha Balloon. E a manchinha aqui só da orelha, eu fiz com a linha Amigurumi na cor Off-White. Mas este padrão eu não vou estar ensinando aqui nessa videoaula. Esta orelha, ela é inteira de uma cor, então não vai precisar fazer nenhuma troca de cor. Nem nas orelhas, nem aqui no focinho. Porque como a orelha dela é bem marcadinha aqui a troca de cor, então não precisou fazer nenhuma troca. Tanto aqui na orelha quanto no focinho. Para a língua, eu vou estar utilizando a linha Divine na cor rosa bebê. Ela tem a Tex 295. Para esta linha, eu vou estar utilizando a agulha 1,75. E para as linhas Amigurumi, eu vou estar utilizando a agulha 2,5. Eu vou estar utilizando também uma tesoura, uma agulha de tapeceiro para os acabamentos, um pouquinho de fibra para colocar aqui no focinho, um marcador para a gente não se perder nas carreiras, um focinho com trava, tamanho P. Eu vou estar utilizando na cor um pouco mais clarinha, um marrom. E no Todd, eu utilizaria na cor preta. Focinho, tamanho P também com trava. Vou estar utilizando também um pouco de alfinete aqui para auxiliar na costura. Eu vou iniciar a aula fazendo as duas orelhas. Depois eu vou fazer a parte de cima do focinho, a parte de baixo e finalizar com a língua. E após feitos todas essas partes, eu vou costurar aqui também. A minha cabeça, que eu ensinei ali na outra videoaula, ficou aqui em torno de 6 centímetros. Então, o focinho, as orelhas e a língua vai ser proporcional a uma cabeça de 6 a 7 centímetros. Então, com o fio chantilly, eu vou começar fazendo as duas orelhas. Eu vou começar com um anel mágico. Então, eu dou aqui uma volta, na outra eu passo aqui por cima fazendo um X. Insiro a agulha no primeiro fio, puxo o segundo, dou uma voltinha, pego o fio e puxo.
Já posso tirar aqui. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, eu começo aqui, fazendo um ponto baixo. Esse é o ponto baixo tipo X. Ponto baixo tipo X, eu insiro a agulha, puxo aqui pela frente, dou uma laçada e puxo. Tem o ponto baixo em V também, que eu insiro a agulha, pego por trás, puxo, dou uma laçada e puxo. Eles ficam um pouco diferentes ali. Para amigurumi, eu prefiro estar fazendo o ponto baixo tipo X, porque o acabamento dele fica melhor, ele fica mais fechadinho. Então, aqui eu tenho 2, vou fazer mais 4 pontos baixos. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Já posso fechar um pouco aqui. Insiro a agulha novamente. Então, nesta carreira, tenho 6 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer uma repetição de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, eu começo aqui no meu primeiro ponto. Eu insiro a agulha. O primeiro ponto normal ali de tá meio apertadinho, porque você fechou o anel mágico. Então, eu faço um ponto baixo aqui no meu primeiro ponto. E eu insiro o marcador pra gente não se perder. Agora, no meu próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço 2 pontos baixos no mesmo espaço. 1, 2. Tenho aqui um aumento. Vou fazer essa repetição de um ponto baixo, um aumento, por mais 2 vezes. E no total, na minha carreira, eu vou ter 9 pontos baixos. Então, eu faço aqui mais uma vez, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Finalizo a minha carreira. Eu já posso ajeitar aqui para ele ficar do lado certo. Se eu for fazendo, ele vai acabar virando pro lado avesso, assim. Então, eu já posso dar uma arrumadinha nele aqui e fechar um pouco mais esse anel mágico ali. Tem que puxar bem pra ele não ficar nenhum buraquinho. Tiro o meu marcador. E na próxima carreira, a gente vai fazer 9 pontos baixos. Então, nessa carreira não vai ter aumento nem diminuição. Vai ser apenas um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, eu começo fazendo ponto baixo e coloco o meu marcador pra gente não se perder neste primeiro ponto. Fiz um ponto baixo, vou fazer mais 8, para totalizar 9 pontos baixos no total da carreira. Então, vou fazendo assim, normalmente até chegar no final. Um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. 8, 9 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer uma repetição de um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Então, aqui, no primeiro ponto da minha carreira, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo espaço. 1, 2. Tenho aqui um aumento, vou colocar o marcador neste meu primeiro ponto do aumento, pra gente não se perder nas carreiras. Tem um aumento, vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2.
e vou fazer essa repetição por mais 2 vezes. No total da minha carreira, eu vou ter 12 pontos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazer o restante das repetições. Então, vou fazer aqui um aumento. E 2 pontos baixos. Um ponto, no próximo, um ponto. No próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo espaço, ou seja, um aumento. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 12 pontos. Tiro o marcador. Agora, nessa carreira, eu vou fazer 12 pontos baixos. Ou seja, nessa carreira não tem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Faço um ponto baixo, coloco o marcador pra gente não se perder. E vou fazendo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, até chegar no final da minha carreira. No total, eu vou ter 12 pontos baixos, que é um ponto para cada ponto da carreira anterior. 10, 11, 12. Tiro o marcador. Nesta carreira, eu vou fazer uma repetição de 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. No total, eu vou ter 15 pontos nessa carreira. Então, como eu começo com 3 pontos baixos, eu vou fazer aqui no meu primeiro ponto, um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, vou fazer mais 2. 3 pontos baixos. E no próximo ponto, um aumento. 1, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Fiz 3 pontos baixos, um aumento, vou fazer essa repetição por mais 2 vezes. Então, aqui no próximo, vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. E no próximo, um aumento. Mais 3 pontos baixos. E finalizo com um aumento. No total, eu tenho aqui 15 pontos. Tiro o marcador. E agora, eu vou fechar já esta orelha. Ela vai ficar assim, e eu vou começar a subir aqui. Então, vão ser essas carreiras aqui, ó. Eu vou primeiro fechar a minha orelha e começar a subir aqui, pra depois ele ficar assim, ó. E a gente poder costurar ali na cabeça. Então, eu dobro aqui, ó, a minha orelha. Já vou dando uma modeladinha assim. Amigurumi, você sempre tem que modelar. Se você quiser dar uma puxadinha ainda. Eu já vou estar cortando esse fio. E levando ele ali pra dentro. E vou começar a fechar. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Na 7ª carreira, a gente vai fechar esta orelha. Então, aqui, este primeiro ponto é um pouco mais complicadinho, tá? Eu pego o meu primeiro ponto aqui e vou tentar pegar este último ponto ali que eu fiz. Então, eu pego aqui sem colocar este fio aqui no meio aqui pra dentro, tá? Não pode ser assim, ele tem que ficar ali pra fora mesmo. Então, eu vou tentar pegar aqui no meu
último ponto ali que eu fiz. Ele é bem complicadinho de pegar de primeira aqui. Ó, peguei ali o último ponto que eu fiz. E o primeiro ponto da carreira. Então, eu pego o primeiro ponto da carreira e o último ponto que eu acabei de fazer. Posso dar uma elastiada aqui pra ficar mais fácil. Pego o fio, puxo, dou uma laçada e puxo. Então, aqui eu tenho um ponto baixo. E vou fazer assim por mais 7 vezes. Então, eu tenho o meu primeiro ponto baixo, vou fazer mais 8. Sempre pegando um ponto virado pra cá e um ponto do outro lado. Então, aqui eu pego o ponto daqui e um ponto de trás. Puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Tenho 2 pontos baixos. Pego o da frente, o de trás, puxo, dou uma laçada e puxo. Pego um da frente e um de trás, um ponto baixo. Um da frente e um de trás. Sempre o que tá bem ali na direção. Então, se eu pegar este ponto aqui, eu pego logo o que tá na direção dele ali atrás. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o 8º vai ser este único ponto aqui que eu tenho no meu cantinho. Então, eu pego aqui através dele, 8. Fechei aqui, então, a minha orelha. E agora, sem correntinha, eu vou virar aqui e vou fazer 8 pontos baixos. Então, eu pego aqui, neste meu primeiro espaço, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Tenho 2 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Viro, pego aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo. Neste aqui, eu também vou ter 8 pontos baixos. O próximo ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viro, faço novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer assim por mais 4 vezes, tá? Então, depois que eu fechei a minha orelha, eu vou virar, fazer 8 pontos baixos, virar, fazer 8 pontos baixos. Vou fazendo assim por 7 carreiras. Eu fiz 3 aqui, então, eu vou precisar fazer mais 4. Eu vou terminar, então, na carreira 14. Eu comecei a fazer estes 8 pontos baixos, vira, 8 pontos baixos, vira, 8 pontos baixos. Eu comecei a fazer na carreira 8, e eu vou até a carreira 14, ou seja, 7 carreiras assim. Como eu fiz 3, eu vou fazer mais 4, tá? Então, aqui, eu tenho a minha primeira carreira, que é os 6 pontos baixos no anel mágico. A minha segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. A 8ª carreira, que eu fiz os 8 pontos baixos, virei. 9ª carreira, fiz 8 pontos baixos, virei.
10ª carreira, fiz os 8 pontos baixos. Agora, eu vou virar, fazer mais 8 pontos baixos. Essa aqui é a minha 11ª carreira, eu vou fazer até a carreira 14. Fiz aqui, então, 8 pontos baixos e virei até a carreira 14. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Faço uma correntinha e corto ali o fio, deixando o suficiente para eu costurar aqui depois. E puxo. Aqui, ó, se você fez essa sequência de 8 pontos, vira 8 pontos, e não deu os 8 pontos, deu menos, provavelmente você fechou aqui com menos pontos do que deveria. Porque lembra lá que eu falei que é um pouco difícil de pegar aquele ponto, aquele último ponto que a gente fez no comecinho ali, quando você fecha. Então, provavelmente você não pegou o ponto e foi fechando aqui, e ele provavelmente vai fechar com 7 pontos baixos. Então, você tem que cuidar para pegar bem ali o último ponto que você tinha feito com o primeiro da carreira. Então, você tem que cuidar bem para pegar esse primeiro ponto da carreira com o último ponto que você tinha feito, para ele fechar certinho com 8 pontos baixos. Ou pode ser também que você não pegou aqui este primeiro ponto aqui na hora de virar e começar a carreira. Então, quando você estiver fazendo, vou demonstrar aqui. Ó, eu fiz o meu último ponto, viro, cuida bem pra você pegar este primeiro ponto aqui, ó. Ele também é um pouco difícil de pegar, principalmente por causa deste fio aqui que vai estar em cima dele. Se você fosse virar pra esse lado, ele não atrapalharia tanto, mas eu recomendo que você vire pra este lado mesmo. Então, eu pego ali, cuido pra pegar ele mesmo. Senão, ele não vai fechar os 8 pontos, e aí, em todas as carreiras, ele vai ir diminuindo, tá? Então, cuidar com essas duas coisas pra ele ficar com 8 pontos baixos ali certinho. Fiz aqui, então, a minha primeira orelha, eu vou fazer mais uma. Vou fazer as 6 primeiras carreiras da minha orelha, fechar na 7ª carreira e subir na carreira 8 até a carreira 14, fazendo esses 8 pontos, vira, 8 pontos, vira. Lembrando que eu não faço nenhuma correntinha aqui pra virar, tá? São 8 pontos e vira direto, sem correntinha. E aí, eu vou fazer uma correntinha, cortar e puxar ali, finalizando a minha segunda orelha. Finalizei aqui, então, mais uma orelhinha. Então, eu vejo aqui se tá certinho o tamanho. Tá certinho. Então, eu termino aqui as orelhas. Eu vou começar, então, o focinho com a cor branca. Vou fazer um anel mágico. Fiz o anel mágico, eu vou fazer 3 correntinhas. Então, não começo com ponto baixo. Eu começo com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Que é pra deixar ali o espaço pra eu conseguir colocar o meu focinho um pouco melhor depois. Senão ele vai ficar muito apertado e não vai ser muito fácil de colocar o focinho. Fiz as 3 correntinhas, agora eu vou fazer 5 pontos baixos dentro deste anel mágico. Então, eu insiro aqui no meio,
faço um ponto baixo. 2, 3, 4, 5. E puxo. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Fiz as 3 correntinhas e 5 pontos baixos nesta carreira. Ela vai ficar assim mesmo. Dentro dessas correntinhas, aqui no espaço mesmo das correntinhas, sem pegar ali nenhuma alcinha, realmente aqui dentro, eu vou fazer um aumento. Então, começo minha carreira com um aumento. 1, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Insiro o marcador aqui pra gente não se perder. Então, aqui, ó, dá pra ver que mesmo eu fazendo as 3 correntinhas, ele não vai ficar um espaço tão grande aqui pra colocar o focinho, mas ele já ajuda bastante. Se você não tiver feito esse espaço, ele vai ficar um pouco pior de colocar, mas você consegue também. E aí, eu começaria realmente com um ponto baixo e fazer normalmente um aumento aqui na próxima carreira. Mas eu recomendo que você faça esse espaço. Eu vou pro próximo ponto, então eu cuido para pegar aqui realmente no ponto e não no espaço novamente. Faço um aumento. Nessa carreira, eu vou ter uma repetição de 6 aumentos. Então, aqui eu fiz 2, vou pro próximo ponto, faço meu terceiro aumento. Próximo ponto, um aumento. No próximo, um aumento. E no próximo, um aumento. Então, eu finalizo a minha carreira com 12 pontos no total. Que são ali os meus 6 aumentos. Tiro o marcador. Eu vou começar minha carreira com 6 pontos baixos. Então, faço um ponto baixo ali no início e insiro o marcador, pra gente não se perder nas carreiras. Vou fazer mais 5 pontos baixos. Fiz o meu primeiro, vou no próximo ponto. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E vou fazer agora uma repetição de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e no próximo um aumento. 1, 2 pontos baixos. No mesmo espaço. No próximo, ponto baixo, no próximo, um aumento. No próximo, ponto baixo. E no próximo, um aumento. Tiro o meu marcador. Eu vou começar minha carreira com 6 pontos baixos. Então, faço um ponto. Tiro o marcador. Faço mais 5. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer uma repetição de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, eu faço aqui 1, 2 pontos baixos, um aumento. Fiz a minha primeira repetição, vou fazer mais 2 vezes. 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. E vou finalizar a minha carreira com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, agora eu vou fazer uma carreira sem aumento nem diminuição, ou seja, um ponto para cada ponto da carreira anterior.
Se eu finalizei a minha última carreira com 18 pontos baixos, então aqui eu também vou ter 18 pontos baixos. Eu vou fazendo aqui um ponto para cada ponto da carreira anterior. Sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Só um ponto baixo para cada ponto até finalizar a carreira. Eu vou fazer 2 carreiras assim. Então, aqui eu tô fazendo a minha primeira, já tô finalizando ela. E vou fazer mais uma carreira. Então, aqui eu vou ter 2 carreiras de 18 pontos baixos. Fiz a minha primeira, agora eu vou fazer a minha segunda carreira de 18 pontos baixos. Então, eu vou fazendo assim, um ponto para cada ponto da carreira anterior até chegar no final. Finalizei aqui mais uma carreira de 18 pontos baixos. Eu vou aqui tirar o marcador. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. E cortar aqui, deixando fio suficiente para eu costurar depois. Eu costumo aqui dar uma volta na minha peça e ainda deixar um pouco mais. Nesse caso, eu deixei bastantinho, mas não precisa tanto, tá? Mas só pra ter uma segurança ali de que eu vou deixar o suficiente pra costurar depois. E também aí eu amarro um no outro pra deixar bem certinho e não ter muito perigo de escapar depois de dentro do meu amigurumi, porque nos arremates aqui de costura, a gente não faz nenhum nozinho, porque senão ele vai ficar aparecendo. A gente coloca o fio lá pra dentro do amigurumi, né? Então, eu deixo um pouco mais ali por segurança. Então, eu finalizei aqui, agora eu vou colocar o focinho. Então, eu venho aqui, ó, na direção em que eu fiz o meu ponto baixíssimo. Ali no buraquinho onde eu fiz as 3 correntinhas. Pra deixar um pouco mais de espaço pra colocar. Se você não fez, é só vir aqui na direção deste ponto até lá o anel mágico. No primeiro ponto, ali no espacinho, insere a agulha ali pra dar uma laceada e deixar um pouco mais de espaço. Coloco ele, vai ser um pouco difícil, porque mesmo com as correntinhas, ele é um pouco difícil de colocar ali. Porque os pontos do anel mágico, principalmente, são bem apertadinhos. Principalmente os meus pontos são bem apertadinhos. Eu prefiro fazer assim para dar um acabamento melhor no amigurumi. Eu posso aqui puxar pra fora. Pra ficar mais fácil de colocar a minha trava. A trava vai ficar aqui, ó, pro lado de dentro mesmo, tá? Não vai atrapalhar, pelo contrário, vai ficar muito melhor se você colocar ela pra cá. A trava eu também já coloquei algumas vezes aqui pra dentro, mas eu prefiro colocar ela aqui, ó. Este lado mesmo, tá? Fica melhor. E eu posso agora ajeitar ele aqui, deixando pro lado certo. Então, se você vê também que ele tá um pouquinho torto, é só dar uma ajustadinha assim, ó. Tá? Então, ele vai ficar essa parte aqui, ó, mais retinha em cima. E a parte em que eu fiz os aumentos pra baixo. Se você colocar e ele ficar assim, não tá muito certo não, tá? Porque essa é a parte em que eu fiz os meus aumentos. Então, eu dou uma ajeitadinha, normalmente ele fica aqui, ó.
o focinho rente ali ao último ponto que eu fiz. Finalizo aqui, então, a primeira parte do focinho. Que eu vou colocar aqui, ó, depois. Agora, eu vou fazer a parte de baixo, essa parte aqui. Então, com o mesmo fio, vou fazer um anel mágico. E dentro deste anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, fiz aqui o anel mágico, insiro a agulha, faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Eu costumo já fechar bem assim ele, porque eu já tô acostumada ali pra fazer o primeiro ponto, só que o primeiro ponto é um pouco apertado, então se você não tá muito acostumado, não precisa puxar tanto. Ou você também pode puxar e aí depois vir sem a agulha estar aqui dentro. Você pode vir aqui no primeiro ponto e dar uma enlaceada aqui nele. Então, eu vou no meu primeiro ponto, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo espaço. Nessa carreira, eu vou fazer uma repetição de 6 aumentos. Então, fiz o meu primeiro, eu vou colocar o marcador no primeiro ponto, para não se perder nas carreiras. Fiz o meu primeiro aumento, vou fazer mais 5. Então, vou no próximo ponto, faço meu segundo aumento. No próximo, um aumento. No próximo, um aumento. No próximo, um aumento. E no próximo, um aumento. Eu finalizo, então, a minha carreira com 12 pontos. Que são, então, os meus 2 pontos baixos no mesmo espaço, por 6 vezes. Finalizei a minha carreira. Se quiser, pode agora estar fechando bem ele, se você não fechou antes. E eu vou começar a minha próxima carreira com 12 pontos baixos. Então, eu não vou fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição. Eu só vou no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Até finalizar ali a minha carreira. Eu sempre coloco aqui no meu primeiro ponto, pra gente não se perder nas carreiras. E vou fazendo assim, um ponto no próximo, um ponto no próximo, um ponto baixo, até finalizar a minha carreira. Eu vou fazer 2 carreiras assim, um ponto para cada ponto da carreira anterior, que são 12 pontos baixos no total. Então, eu já finalizei aqui a minha primeira carreira, tenho 12 pontos baixos, não tem nenhum aumento, nenhuma diminuição. E vou fazer novamente a próxima carreira. Um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, a carreira 3 e a carreira 4, eu vou ter 12 pontos baixos. Vou fazendo aqui até chegar ali no finalzinho. Finalizei aqui a minha segunda carreira de 12 pontos baixos, tiro o marcador. Agora, nessa carreira, a gente vai fechar igual a gente fez na orelha, tá? Então, a gente vai dobrar aqui, ó, a nossa peça. Eu já corto este fio do anel mágico pra colocar ali pra dentro. Pego aqui, então, no meu primeiro ponto da próxima carreira e no último ponto em que eu fiz ali na carreira anterior. Ele é bem difícil ali de pegar.
Ó, peguei aqui no meu último ponto que eu fiz. Então, eu percebo que eu fiz ali realmente no último ponto, porque eu tenho aqui essa voltinha que está na agulha, e na voltinha anterior é onde eu coloco a agulha, que é no meu último ponto ali. E vou fazer um ponto baixo. Então, eu pego o fio, puxo, dou uma laçada e puxo. Tenho o meu primeiro ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto, eu vou fazer, fechando, então, minha peça, 6 pontos baixos. Fiz o meu primeiro, venho aqui, então, ó, pego o ponto da frente, o ponto de trás, que está ali na direção, e fecho. No próximo, mais um ponto baixo, fechando a minha peça. Eu tenho 3, 4, 5 e no último 6. Faço uma correntinha e puxo. Eu já tinha cortado aqui, ó, com o suficiente ali pra eu costurar depois. E finalizo, então, aqui a parte de baixo do meu focinho, que vai ficar aqui. Então, eu também já tenho as minhas orelhas. Que eu vou estar costurando tudo depois. E agora, eu vou fazer a linguinha. A linguinha é opcional. Eu gosto bastante de fazer com a linguinha, ele fica muito fofinho. Mas se você não quiser fazer, também não precisa. Mas eu vou estar aqui ensinando pra vocês. A língua, ela é bem facinho de fazer. Eu vou pegar o meu fio com a Tex em torno ali de 300. Esse aqui tem a Tex 295, pode ser Tex 300. Eu vou estar fazendo com a linha Divine na cor rosa bebê. Você também pode estar fazendo uma linguinha roxa, uma linguinha um pouco mais clara. Você é que sabe ali na sua preferência. Então, eu pego o fio aqui. Vou começar fazendo com a agulha 1,75, 5 correntinhas. Eu deixo aqui um pouquinho pra esconder depois. Então, eu vou começar fazendo o nó inicial. Eu dou uma volta na agulha, mais uma voltinha, pego o fio e puxo. Eu já conto este nó inicial como uma correntinha, então, vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer agora meio ponto alto. Então, eu dou uma laçada na agulha, vou aqui, ó, no meu penúltimo ponto, então, eu pulo o primeiro, vou no segundo, insiro a agulha com uma laçada aqui na agulha, puxo um fio, vou ficar aqui com 3 alcinhas, dou uma laçada e puxo tudo de uma vez. Este é o meu primeiro meio ponto alto. Dou uma laçada, vou no próximo ponto, faço meio ponto alto. E no próximo, meio ponto alto. Então, aqui no início, eu tenho 3 meios ponto alto. Vou nesta última correntinha e vou fazer 4 meio ponto altos no mesmo espaço, ou seja, na mesma correntinha. Então, eu faço assim, dou uma laçada, vou aqui na minha última correntinha, faço um meio ponto alto,
Vou novamente na mesma correntinha, faço mais um meio ponto alto. E já vou direcionando ali pra fazer do outro lado aqui. Dou uma laçada, vou na mesma correntinha, já vou escondendo este fio do início, faço meio ponto alto. E o último, meio ponto alto. Então, ele já vai aqui direcionando para eu começar o trabalho do outro lado das correntinhas. Fiz aqui 4 meio ponto altos na mesma correntinha, que é na última correntinha ali. Agora, eu vou fazer 3 meio ponto alto, cada um em uma correntinha ali do outro lado das alcinhas. Então, eu dou uma laçada, venho aqui nessa alcinha, insiro a agulha, já escondo aqui o fio e faço o meu primeiro meio ponto alto. Vou na segunda correntinha, mais um ponto alto, e na última, um meio ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e vou fazer 2 pontos baixíssimos aqui neste lado aqui do meu trabalho. Então, eu pego mais ou menos ali o meinho do meu meio ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no meio do meu próximo ponto, que é o meu primeiro meio ponto alto, e faço um ponto baixíssimo. Corto o fio e puxo. Então, aqui eu tenho a minha linguinha para colocar no meio ali do meu focinho. Então, eu vou costurar agora todas as pecinhas que eu já fiz. E aqui, ó, no meio do focinho, eu vou ter a linguinha. Se você não quiser estar fazendo ela, é opcional. Agora, eu vou estar costurando todas as peças aqui na minha cabeça. Eu vou pegar, então, os alfinetes. E vou ali colocando as minhas peças onde eu quero que elas fiquem. Eu coloco aqui o focinho, um ponto aqui acima, para que a parte de cima fique bem direcionada ali, mais ou menos nesta carreira aqui, que é mais ou menos o meio do olho. Então, eu vou querer costurar essa parte ali no meio. E coloco ali, então, um alfinete aqui. Um aqui do outro lado. E mais um aqui no meio. Eu aconselho você a colocar uma boa quantidade de alfinetes, para que a peça não fique mexendo muito assim, enquanto eu vou costurando as peças. É bem fácil de você costurar torto, se você não tiver ali os alfinetes. Já aconteceu bastante aqui comigo. Então, eu prefiro colocar a quantidade que eu precisar de alfinetes. Quantidade que eu acho que está bom para eu ir, eu vou costurando, e aí, quando eu passo perto desse alfinete, eu tiro, costuro, quando eu chego perto, eu tiro.
Então, eu sempre vou deixando aqui os alfinetes. E aí, então, eu vou colocando aqui. Como eu quero mais ou menos ali que ele fique. Então, eu vou começar colocando aqui o meu focinho. Eu não vou detalhar muito aqui a costura, porque senão o vídeo ela vai ficar muito grande. Então, eu só vou costurando aqui normalmente. Aconselho a deixar os alfinetes para não ficar muito torto. E sempre que você for fazendo, confere se não tá ficando torto. Porque se você deixar para costurar tudo e depois ver se tá torto, aí você vai ter que desmanchar tudo de novo. Então, eu normalmente faço um pouco da costura, confiro, faço mais um pouco, confiro se tá torto, faço mais um pouco, confiro e vou conferindo sempre para deixar ele bem certinho. E neste focinho eu vou precisar colocar um pouco de fibra também. Então, quando eu chegar mais ou menos aqui, ó, neste alfinete, onde é um espacinho bom para eu colocar a fibra ali depois, eu vou, então, colocar. Então, vamos costurar aqui a primeira parte. Então, eu costurei aqui a minha primeira parte do focinho. E vou costurando agora todas as outras peças. Eu vou colocando onde eu quero, mais ou menos. Coloco os alfinetes. Coloco aqui onde eu quero, mais ou menos. Esse aqui, ele vai ficar um pouco na diagonal. Eu vou sempre também dando uma ajeitadinha aqui nele. E vou fazendo assim com todas as outras peças. E aí, eu vou deixando aqui. E aí, eu volto aqui pra finalizar a videoaula com vocês quando eu estiver tudo costuradinho. E então, eu finalizei aqui costurando todas essas partes. Se você quiser colocar um pinguinho de cola pra deixar a língua sempre assim, pode deixar também. Eu vou deixar ela bem soltinha assim mesmo. E finalizo, então, essa cabeça do Todd no padrão da Meg, com as orelhinhas um pouco mais escurinhas e o focinho branquinho seguindo essa manchinha aqui que ela tem na cabeça. O Todd, eu faria ele todo na cor castor ou uma cor aí um pouco parecida com a cor dele. Em outra videoaula, eu vou estar ensinando vocês a fazer o corpinho e as perninhas do Todd, o cachorro Funko Pop. Então, eu finalizo aqui mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.